No último dia 28, estreou o documentário que conta a vida do cantor Calbi Peixoto. Calbi, Começaria Tudo Outra Vez, foca um tema pouco abordado pelo cantor, a sua sexualidade. Além da história do grande músico brasileiro, o documentário Território de Brincar, de Davi Hicks e Renata Meirelles, estreou no mesmo dia. O centro da narrativa do filme, A Brincadeira das Crianças, além desses dois, no início do último mês estreou Últimas Conversas, que ganhou ainda mais fama por ser o último do cineasta Eduardo Coutinho, que faleceu no ano passado. Além do cinema de ficção, existe aquele que tem um fio condutor, a realidade. O documentário brasileiro se desenvolveu ao longo dos anos e hoje tem ganhado mais e mais espaço. Mas que espaço é esse? E como o documentário tem se adaptado aos tempos modernos? Uma mistura de arte e informação. Uma linguagem única que transforma depoimentos marcantes em histórias que parecem ficção, mas não são. Na verdade, são estratégias das mais diversas que captam a realidade. Este, sim, é o documentário. O documentário sempre foi um impulso do realizador, né? O desejo de fazer o documentário, a realidade pulando na frente dele, ele querendo documentar. O cinema sempre contou as mais diferentes e fascinantes histórias, e o documentário não é diferente. Ele chegou ao Brasil nos anos 60, mas demorou para tomar fôlego por conta da ditadura militar. No final da década de 70, a abertura política permitiu o surgimento de marcos no documentário brasileiro, como as obras Céu Aberto e A Greve. Neste país, uma democracia. Reafirmo. 2 dias antes, os 800 mil metalúrgicos do estado de São Paulo. Nós colocamos o documentário num outro lugar, um lugar diferente, é o lugar da modernidade, o lugar em que o cineasta é capaz de refletir sobre a sociedade que está vivendo. São Paulo já serviu como cenário em diversas obras cinematográficas, tanto de ficção quanto documentais. E não é para menos, a vida pulsante da cidade abre espaço tanto para obras trágicas quanto para obras cômicas. Mas para fazer um documentário não basta apenas ter imagens, é preciso ir a fundo e entender a alma do processo, ou seja, entender o que é o verdadeiro documentário. Porque o documentário que se preze, que mereça esse nome, né, que entre no quadro de honra do documentário, ele é um documentário que tem que ser inteiramente refém do tema. Ele é o embate entre o olhar do realizador sobre o tema e como o tema se impõe à câmera. Eu acho que o documentário tem que ser feito sob o comando do real. O realizador tem que ter a humildade de perceber que o real é maior que ele. O cinema documentário aborda os mais diversos temas de relevância social. Mas o seu maior espaço de exibição hoje não é o cinema, mas outro meio bastante popular. O melhor espaço para o documentário são sessões alternativas e, sobretudo, é a televisão, né? E hoje o documentário vem ganhando espaço na televisão. Então, em termos de otimismo, estamos numa fase otimista para o documentário. A maior divulgação dos documentários fortalece seu espaço também na sala de aula. Hoje existem vários cursos que buscam ensinar como fazer essas obras. Mas será que o espaço do documentário no mundo acadêmico é suficiente? Eu acho que já foi muito pior. E eu vou dar um exemplo particular. Eu fiz cinema, né? Eu sou formada em cinema, fiz cinema nos anos 90. Não existia na grade do meu curso nenhuma disciplina de documentário. Então você imagina, né? Um curso de cinema com 4 anos e meio de duração, não existia um semestre que seja de documentário. Hoje não. Hoje a gente tem pessoas que fazem documentário porque gostam de documentário e não têm a expectativa de partir para a ficção, né? Então isso se reflete, né, acho que no mercado, já no momento prático, né, profissional da vida e também na universidade. E como será que os estudantes veem o documentário? Será que ele os interessa? Na verdade, desde o começo da faculdade, eu queria muito ter essa aula, porque eu acho que as imagens, elas conseguem transmitir na totalidade o sentimento das pessoas. Eu acho que
Eu escolhi jornalismo porque eu gosto de pessoas. Acho que o documentário ele não tem aquela coisa da matéria jornalística, por exemplo, de um jornal nacional, por exemplo, né, que é o tempo. Né, você tem que ter 2 minutos e meio, 3 minutos. O documentário ele conta uma história, né, ele vai atrás das pessoas, ele vai atrás da emoção de uma certa história, desde o sofrimento, a alegria. A beleza estética, a força da informação. O documentário brasileiro, ao longo dos anos, lapidou sua forma em busca de uma identidade. Mas, mesmo com todas as obras sobre temas e figuras nacionais, será que ele descobriu essa identidade? Qual será o rumo do documentário? Eu acho que o documentário hoje não tem muito rumo, o documentário no Brasil. Tem coisas interessantes, pessoais, coisas interessantes, por exemplo, a pessoa que resolve procurar a mãe biológica, ou acompanhar um processo, ou pegar um tema qualquer, como a justiça, né, enfim. Eu acho que ele não tem, e ainda bem que não tem, né? Porque ele pode ser livre para abordar o assunto que ele quiser, na estética que quiser. Né? Eu acho que essa liberdade de linguagem que o documentário tem é importante. E se o documentário é a imposição do real sobre a câmera, como será que a realidade atual afeta o documentário? Eu acho que o minimalismo do digital, a leveza do digital, ela traz possibilidade de você passar a câmera para a alteridade, para o outro. Ela traz a possibilidade, por exemplo, você vai documentar a dança, de você levar a câmera para o corpo. O digital é uma revolução de linguagem hoje. Acho que a grande beleza do documentário é ter a possibilidade de fraturar essa sociedade do espetáculo contemporâneo e trazer alguma coisa, a potência do real. Bom, o Projeto Pipoca completou 1 ano de existência. Essa é uma iniciativa da Rede Globo em parceria com a Globo Filmes, que oferece a comunidades carentes a sensação de poder assistir um filme no cinema. Mais de 230 horas de filmes foram exibidos para mais de 100 mil pessoas. Segundo a Rede Nossa São Paulo, das 32 subprefeituras da cidade, 14 não possuem salas de cinema. O Projeto Pipoca já chegou em Brasília e a partir desse mês estreia em Belo Horizonte. Bom, agora nós vamos... Bom, agora vamos passar a bola ao nosso colunista de esportes, Leonardo Ferreira, porque parece que ele tem 2 boas dicas para nós sobre documentários de futebol. Não é isso, Leonardo? Boa noite. É verdade, Anitta. Boa noite, Mari. Eu tenho aqui comigo 2 dicas de documentários que são prato cheio para aqueles que são apaixonados por esporte e ao mesmo tempo são fãs da 7ª arte, né? Minha primeira dica é o documentário Messi, do diretor espanhol Alex de la Iglesia. Ele conta a história de um pequeno garoto da cidade de Rosário, da Argentina, cujo maior sonho era se tornar jogador de futebol e jogar em uma Copa do Mundo pela seleção nacional. Mesmo diagnosticado por uma deficiência do hormônio do crescimento, o Barcelona acreditou no talento do menino e a aposta deu muito mais do que certo, né? Hoje o pequeno jogador é simplesmente o melhor do mundo e, para muitos, o melhor de todos os tempos. Vale a pena assistir esse documentário, esse belo documentário do Alex de la Iglesia. O outro documentário é do diretor Hernán Cafiero, que chama O Sonho de Todos, ou El Sueño de Todos, em espanhol. Aproveitando o gancho da Copa América que está acontecendo e sendo disputada no Chile, o filme conta a saga da seleção chilena a caminho da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Cafiero apresenta uma perspectiva única, onde o espectador entra em campo junto com os jogadores. Para cada partida são 15 câmeras, com a ajuda de gruas, registrando um total de 700 horas de filmagem, com certeza uma obra-prima sobre uma das seleções mais emergentes do futebol sul-americano. Boa noite, Anitta. Boa noite, Mari. Muito obrigada, Léo. E os filmes de super-heróis têm ganhado as telas nos últimos filmes, com arrecadações gigantescas. Eu estou aqui com o nosso convidado especial, o Marcos Petruccelli, que é jornalista e comentarista da Rádio CBN sobre cinema. Tudo bom, Marcos? Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Bom, Marcos, nos últimos anos a gente tem visto um boom expressivo de filmes como Avengers, Super-Homem, que vai sair agora, e todas essas franquias que estão se expandindo muito. Por que nesses últimos 5 anos esses filmes têm ganhado tanta força no cinema? Bom, primeiro porque estava demorando bastante, né, para que o cinema americano, que é
talvez o líder mundial em conseguir construir obras tão grandiosas, espetaculares, cheias de efeitos especiais e que custam muito caro, porque só eles que têm tanto dinheiro assim. Então, eles demoraram muito para trazer para o universo do cinema personagens que foram tão consagrados nos quadrinhos. No mundo do entretenimento, dentro da indústria do entretenimento nos Estados Unidos, que envolve cinema, videogame, quadrinhos, os quadrinhos sempre estiveram em alta. Então, demorou muito para que Hollywood começasse a construir histórias trazendo esses personagens. E demorou um pouquinho porque faltava tecnologia. Hoje se tem muita tecnologia, é mais fácil você criar dentro do estúdio, filmar só as cenas com os atores, isso em 5, 7 semanas, e depois na pós-produção encher de efeitos especiais, coisas que a gente jamais poderia imaginar que existissem, né? Então, principalmente é por aí a história. E demorou muito, mas agora também vem uma leva grande. Vem uma leva. A Marvel publicou que até 2020, a Marvel e a DC vão ser publicados até 2020 cerca de 36 filmes com temas de super-heróis. Você não acha que pode acontecer uma saturação do mercado? Não pode cansar uma hora tantos filmes com essa temática? Existe o risco, óbvio, mas principalmente aí eu falo primeiro da Marvel, porque a Marvel tem sido a pioneira nos grandes sucessos dos filmes de super-heróis. Esse ano, com o Batman vs Superman, a gente vai ver um contra-ataque da DC, porque até agora a DC estava muito quietinha, muito parada, no cinema, ao contrário da televisão, das séries. Nas séries de TV a DC tem caprichado bastante. Mas no cinema ela estava um pouco tranquila, deixando a Marvel tomar o terreno. E a Marvel, como ela cresceu demais com os grandes sucessos do cinema, ela também se especializou. Hoje em dia a Marvel não é só uma publicadora de quadrinhos, ela é uma produtora de cinema e que sabe produzir muito bem. E juntando a qualidade do cinema com a qualidade das séries de TV, a Marvel tem criado um universo que tem sido imbatível. Só para te dar um exemplo, a Marvel tem se preocupado em criar situações que dialogam entre cinema e televisão. No filme, se não me engano, foi no Capitão América, no segundo Capitão América, numa sequência que é fundamental para o filme, um personagem sofre um acidente. E, para todos os efeitos, a gente acha que esse personagem morreu. E ele é um personagem fundamental para o universo dos super-heróis da S.H.I.E.L.D., que são os Vingadores, não é? E a gente só vai descobrir que esse camarada não morreu num episódio de uma série de TV. Então, quem não está antenado com esse universo de cinema e televisão, acaba dançando, porque quando ele for assistir a um próximo filme no cinema e aquele personagem que ele achou que tivesse morrido não morreu, ele vai falar, ué, o que aconteceu? Eu não entendi, não é? Mas ele só vai entender se ele assistir aquela série que mostrou, e no caso, os agentes da S.H.I.E.L.D., não é? Que fala sobre a S.H.I.E.L.D. e esse universo da Marvel que cria os Vingadores. E pegando o gancho dos Vingadores, o Vingadores 2 estreou acho que faz um mês e pouquinho, e teve uma bilheteria estrondosa com mais de $1 bilhão em retorno. Por que que alguns filmes como os Vingadores têm essas bilheterias absurdas e outros como Homem-Aranha, mesmo você pegar um pouco o X-Men, tem retornos bons, mas não chegam tanto a esse nível estratosférico de retorno? Não é uma escolha simplesmente, eu gosto mais de Vingadores do que de Homem-Aranha. Porque a gente está comparando com o último Homem-Aranha, que não foi uma bilheteria assim tão astronômica. Foi muito boa, mas não foi astronômica como no caso dos Vingadores, que atingiu $1 bilhão no mundo inteiro, não é? Agora, outros filmes do Homem-Aranha foram muito melhores nas bilheterias. Isso só quer dizer uma coisa, bom roteiro. Bom roteiro é tudo, como já foi dito inclusive no programa hoje, não é? É claro, o roteiro é onde começa tudo, mas precisa ter um bom diretor e um bom elenco para ter uma amarração e aí chegar no cinema e fazer sucesso. Mais uma vez, o que a Marvel tem feito é cuidar
de bons roteiros, que são inteligentes e que entregam aquilo que os fãs dos super-heróis, dos quadrinhos, gostariam de ver no cinema. Bom, tomara que esses próximos 36 filmes tenham roteiros bons. Marcos, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço novamente. Agora a gente volta com a Anitta na bancada. Anitta, com você. Obrigada, Mariana. Obrigada, Marcos. E começou ontem a 10ª Mostra de Cinema de Ouro Preto. O tema desse ano é a discussão em torno da acessibilidade e do acesso dos bens culturais produzidos pelo país. Para comemorar os 10 anos do festival, a programação será dividida em 3 temas: preservação, história e educação. As produções artísticas, que incluem homenagens e exibições de filmes, serão apresentadas em 3 espaços diferentes. A mostra é gratuita e ficará em cartaz até o dia 22 de junho. E mais uma opção alternativa para quem gosta de ir ao cinema em São Paulo é o Cine Belas Artes. A nossa repórter Gabriela Beraldo está lá e vai nos falar um pouco mais sobre ele com a gente. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Anitta. Boa noite, Mariana. Então, a gente está aqui no Cine Belas Artes, que é um point do cinema alternativo na cidade. Ele é conhecido por trazer filmes do mundo inteiro e deixá-los por muito tempo em cartaz. Por exemplo, no momento tem filme uruguaio, tem filme sueco em cartaz, misturado também, claro, com o cinema nacional. Esse prédio que a gente está hoje, ele foi construído em 1947 e com o nome, e tinha o nome de Cine Hits. Em 1967, ele se tornou o Cine Belas Artes. E desde então atraiu toda a elite cultural paulistana. Mas, em 2011, por problemas financeiros, infelizmente, ele foi fechado. E aconteceu uma grande movimentação por parte de admiradores do cinema para que ele fosse reaberto. Como a gente pode ver aqui atrás, ele fizeram essa parede em homenagem a todas essas pessoas que se movimentaram, que foram em torno de 90 mil pessoas que de alguma forma se pronunciaram para o cinema. A primeira conquista dessas pessoas foi, em 2012, o tombamento desse prédio, que se tornou, então, um patrimônio público da cidade. E em 2013, se reiniciou uma reforma do cinema. E no julho do ano passado, ele foi reaberto com o nome de Arte Belas Artes, com diversas melhorias, como um novo sistema de ar-condicionado, com algumas salas mais modernas, digitalizadas. E o Cine Belas Artes, ele fica entre as avenidas Paulista e Consolação, bem perto do Pedro Paulista e Consolação, e tem sessões diárias a partir das 2 horas. Os ingressos aqui que apareceram ficam R$22 e com tempo a meia entrada. Para celebrar o Dia do Cinema Brasileiro, que é dia 19 de junho, vários centros culturais estão com uma programação especial. A Caixa Cultural, no centro do Rio de Janeiro, promove uma série de atividades gratuitas entre o dia 16 e 30 de junho. A programação conta com bate-papos e debates sobre a relação entre o cinema e a educação, a música, a literatura e as artes plásticas. Para participar, é preciso realizar inscrição através do e-mail agendamento@gentearteirarj.com.br. Em São Paulo, o Museu da Imagem e do Som recebe uma série de eventos em comemoração ao dia. A programação inclui uma exibição de câmeras fotográficas e uma oficina de brinquedos. Na sequência, os cinéfilos participam de um bate-papo com o coordenador do MIS, José Ricardo da Costa. O evento se encerra com a exibição do longa Sangue Mineiro, de Humberto Mauro. A entrada é franca. O SPM no ar especial sobre cinema brasileiro acaba aqui. Muito obrigada por estarem com a gente essa noite. Muito obrigada a todos e amanhã não deixem de assistir um filme brasileiro. Boa noite e bom fim de semana. Boa noite.